Presidente Sérgio Moro, apenas fazer um registro aqui, elogiando a iniciativa desse debate, dessa audiência pública, e eu estou no meio de uma tarefa que eu preciso concluir, não vou poder ficar até o final, mas eu queria deixar registrado aqui votos de louvor pela iniciativa, pela fala inicial do professor Paulo Rabelo de Castro, né, um economista que trouxe aqui uma apresentação que me lembrou uma tese de mestrado, né, pela linguagem, pela formatação, mas, ao mesmo tempo, por uma clareza que faz com que todos nós compreendamos a dimensão dos impactos econômicos, sociais, políticos, jurídicos dessa decisão que impactou não apenas o X no Brasil, impactou a sociedade brasileira, impactou a economia do país, de modo que nós temos que fazer esse enfrentamento, fazer esse debate, né? Para além das questões que motivaram a decisão do magistrado, e aí a gente, quando vai falar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente não pode levar em consideração apenas o recorte pontual da desobediência, é preciso olhar para o filme inteiro para compreender algumas questões, é preciso também olhar para o devido processo administrativo, porque, de fato, a legislação, o Código Civil, ele estabelece como regra a necessidade de empresas, né, internacionais que têm, os sócios majoritários internacionais, terem representação no Brasil. Agora, nós temos no Brasil muitas outras empresas que atuam no Brasil e que não têm representação no Brasil. E a esfera própria para se determinar a regularização disso, obviamente que não é o judiciário de maneira incidental. O que aconteceu ali foi algo que atropela a legislação pátria, que atropela o devido processo legal e, mais do que isso, assim, ele focou na questão econômica. Eu falo aqui que os impactos que o professor trouxe aqui em relação aos usuários diretos, né, ou os stakeholders, os grupos de interesse, eu diria que o impacto indireto é algumas dezenas, centenas, milhares de vezes maior do que o que é apresentado pelo professor aqui. Por quê? Quando você tem um efeito de portabilidade da decisão, o que eu quero dizer portabilidade da decisão? A decisão é contra o X e contra o seu representante maior. Mas quando ele busca para satisfazer a pretensão de atingir o X, uma empresa em que o presidente do X é sócio, faz parte de uma holding, aí ele escalou o tamanho do impacto. E aí o impacto é para a credibilidade do Brasil. Aí o impacto é com relação ao risco Brasil. O investidor que está lá fora, quando olha para o Brasil, ele vai precificar o custo do investimento dele com o risco que ele tem em investir num país que não tem segurança jurídica, que não tem previsibilidade. Então, a contribuição que o professor traz aqui, trazendo um impacto direto, ela é muito importante e nos faz refletir de forma mais profunda com relação ao que nós temos como obrigação enquanto Senado da República. Mas o impacto indireto que nós teremos aqui com relação aos futuros investidores ou mesmo aqueles que já investem no Brasil e que, de repente, nesse momento, está a precificar o custo do risco de permanecer com seus ativos no Brasil. Ou não é isso? Porque é uma decisão que daqui a pouco, se a Justiça Trabalhista adota a métrica utilizada no caso X, acabou a segurança jurídica no Brasil. Acabou. Uma empresa, uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, mas que daqui a pouco o cidadão é membro de uma outra empresa, é sócio ou faz parte de uma holding, alguma coisa, né? Você tem a portabilidade jurídica, né, como alternativa. Então, os efeitos dessa decisão são desastrosos. E eu queria cumprimentar mais uma vez o professor Paulo por sua grande contribuição e por nos abrir a mente ainda mais
com os dados, com as comparações, com a métrica que Vossa Senhoria nos apresenta aqui, e parabenizar a comissão por esse debate importante. E sugerir que a gente avance nesse debate e, após o debate, a par das informações, que nós estudemos, enquanto Senado Federal, enquanto Comissão de Assuntos Econômicos, medidas efetivas e concretas para resguardar o interesse nacional. E o interesse nacional aqui, para além da questão da censura, que já é por si só muito grave e uma ofensa direta à Constituição Federal, o interesse econômico do Brasil, que não para apenas no impacto direto com relação ao X, o impacto indireto com relação à segurança para o investidor, a ausência dessa segurança, para mim, me parece um ponto que deve ter de todos nós uma atenção redobrada. Mais uma vez, parabéns a todos os expositores.